Aleluia, santo é o Senhor. Amém, irmãos. Glória a Deus. Santo é o Senhor, maravilhoso, digno. Aí o irmão, toda vez que ele vem de bicicleta, pode botar aqui. Não. Amém, irmão? Obrigado. Glória a Deus, seja bem-vindo em nome de Jesus. Glórias a Deus, já louvamos, já buscamos ao Senhor. Agora vamos preparar o nosso coração e aí a gente vai se fortalecer em nome de Jesus. Irmãos, eu peço para que abra a sua Bíblia, você que trouxe, Mateus capítulo 15, irmãos. Mateus capítulo 15 vai nos mostrar algo que nós precisamos guardar no nosso coração. A palavra vai nos mostrar aqui situações que Jesus estava passando, irmãos, que ele vivia rodeado de pessoas, seu capítulo. Jesus, ele ficava rodeado de pessoas de todas as maneiras, todo tipo de pessoas estavam ali. Tinha o povo que o rodeava para aprender sobre a palavra, tinha a família dele, e tinha os fariseus da época, os governantes da época, os sacerdotes da época, e tudo rodeavam Jesus para escutar a nova doutrina que estava naquele momento entrando no coração das pessoas. Muitas pessoas iam até Jesus pela curiosidade de saber mais daquela doutrina, daqueles mandamentos, que tudo para eles era novo. Tudo para ele era novo. Mas ao mesmo tempo que aquelas pessoas estavam ali na volta de Jesus, muitas aparentemente, irmão Renato, pareciam serem boas pessoas, outras aparentemente pareciam serem pessoas ruins, rústicas, orgulhosas. Tinha muitos tipos de pessoas ali a que rodeavam Jesus. E naquele momento, enquanto Jesus estava rodeado, ele parava para ver só uma coisa de cada pessoa, e que é o que ele faz ainda até hoje, dentro de uma congregação verdadeira, onde Cristo está sendo anunciado de verdade. Quando Cristo está sendo anunciado de coração, irmã, e a senhora sente que a presença dele está ali, então nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque se ele está ali, ele está observando não o que eu falo, não o que eu canto, ou o que eu faço, mas ele observa o que está dentro do nosso coração nessa hora. O pastor está pregando com excelência aqui, o pastor está cantando com excelência, os obreiros que estão aqui no altar está com excelência, o povo que está sentado olha para o pastor, olha para os obreiros e diz: meu Deus, como eu queria ser como a obreira Genesi, aquela corajosa, que tem ousadia, não tem medo de louvar. Como eu queria ser como o seu Antônio, que tem ousadia, isso e aquilo. Alguns estão sentados aí, querem terem essa ousadia, mas o que aqueles estão sentados, eles estão vendo só o que é a face, estão vendo só algo que é exterior. Mas Jesus está sentado junto com você, e ele olha para mim e diz assim: o Xavier, ele prega com excelência, mas eu conheço o coração dele. O seu Antônio e a dona Genesi louvam com excelência, mas eu conheço o coração deles. Todo o tempo que Jesus esteve aqui, ele não quis só dar uma boa vida para você. Ele pode dar uma boa vida para você, mas em tudo ele queria tratar o que estava dentro de nós. Porque o principal para ele, para Jesus, é o que está dentro de nós, não a aparência. Não do jeito que eu vivo, porque eu tenho uma boa casa, porque eu tenho um bom carro, porque eu tenho um bom emprego. Não, nada disso importa para Jesus. Ele nunca se importou. Tudo que ele se importa é que ele veio com um propósito nesta terra. Ele vem para nós e diz: olha, eu não te prometo riqueza nesta terra, mas se tu te esforçar, eu te dou saúde. Amém. Agora, o principal propósito de mim contigo é que? É te ajudar a te consertar dentro, para que eu possa te levar de volta para casa. Aleluia. Aleluia. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia. Eu posso até te enriquecer
terra. Mas a salvação, como fica? Eu te dou riquezas, eu te dou pão, eu te dou comida, eu te dou roupa, eu te dou um bom carro, eu te dou tudo que tu deseja. Mas e a tua salvação como fica? Que adianta ganhar o homem o mundo e perder a sua salvação? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Então que adianta eu ganhar o mundo e eu perder a minha salvação? Que adianta eu ter uma igreja lotada porque a minha aparência, a minha maestria de pregar atrai um monte de gente e eu perder a minha salvação? Deus quer tratar o nosso coração. Ele nos traz à igreja, Ele nos traz para estarmos em comunhão, para nós ensinar a mudar o nosso coração. Às vezes o que nós não conseguimos fazer lá dentro de casa, a cura está aqui dentro para nós ir sarado para dentro de casa. Às vezes você não consegue dar um abraço no seu filho, mas você vem para a igreja, e a igreja, os irmãos estão cheios do Espírito Santo, estão cheios da presença de Deus, o pastor guia através do Espírito Santo, irmão, saia do seu lugar, abrace seu irmão do seu lado, abençoe ele. Aquilo é o que? É começar a sarar de dentro para fora. Você vai chegar a uma glória ao Senhor. Aí você vai começar a aprender, você vai começar a ser sarado de dentro para fora. Vai chegar o momento que a senhora, qualquer um de nós, vai abraçar os nossos filhos, vai abraçar um familiar, não por uma obrigação, não por uma ética, não por algo que eu tenho que fazer, mas eu vou fazer por amor. Eu amo aquela pessoa de verdade, eu amo, meu coração é cheio de amor pelos meus filhos, o meu coração é cheio de amor pelos meus vizinhos, o meu coração é cheio de amor, é o amor que Cristo me ensinou e a qual Ele está dentro, e eu vou amar. Diga glória a Deus. Deus quer fazer isso com todos nós. Amém? Amém. O nosso coração é a porta, muitas vezes, para nós se enchermos de amor, mas também é a porta que pode se encher de maldição. Diga glória a Deus. Glória. E é nisto que nós queremos meditar nessa palavra. Mateus capítulo 15, versículo 15. Capítulo 15, versículo 15 diz assim, Dona Maria: E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Explica-nos esta parábola. Por que Pedro perguntou para Jesus sobre esta parábola? Porque uns minutos antes, Jesus estava, como diz o seu Antônio, vinha com um chicote em cima dos fariseus. Se você ler quando chegar em casa, tiver um tempinho, leia todo ele. O pastor não fica lendo tudo aqui. Você vai ver que uns minutinhos antes, Jesus estava, nos fariseus, que eram os sacerdotes da época. Jesus chegava a chamar eles de hipócritas, seus hipócritas. E ele disse numa das passagens, ali no versículo 11, um pouquinho mais para cima, ele disse assim, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Por quê? Porque ele falou para os homens assim, ei, vocês me adoram com os lábios, com a boca, mas o coração de vocês está longe de mim. Aleluia! Os sacerdotes estavam lá na igreja dando glória, aleluia, falando de espiritualidade, mas Jesus olhou para o coração e disse assim, ei, vocês até falam em mim, mas o coração de vocês está longe de mim. O coração de vocês está nas riquezas, está no ganha-pão, extorquir a pessoa, distorcer a palavra de Deus para tirar vantagem, para se enriquecer, para andar de terno e gravata, para andar com o melhor carro do ano, para andar viajando de avião, para estar andando de helicóptero, para estar isso e aquilo, gastando do que não prevém de Deus. Os sacerdotes da época ganhavam um rosto de dinheiro e o povo pobre ainda continuava pobre. E hoje não mudou nada, continua a mesma coisa. Os grandes fariseus continuam enriquecendo as custas do povo e o povo ainda continua pobre. Não vem de Deus? Não pode ser de Deus. Porque o cristão, ele vive ajudando um ao outro. E todos eles vivem da mesma maneira. Amém? Amém. Glória a Deus.
Então, quando Jesus falou para os discípulos, na frente dos fariseus, disse assim: ó, esse povo aí me adora com a boca, mas o coração deles está longe de mim. Aquilo atingiu o coração de Pedro. Aí Pedro chegou no momento e perguntou para Jesus, disse assim, Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola, versículo 15. E no versículo 16 diz assim, ó, Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Jesus ficou bravo, porque você explica para as pessoas não aprendem. Como? Vocês andam comigo e eu falo, mas isso não entra no coração de vocês. Isso é a prova que o coração de vocês também está longe de mim. Estão dentro da igreja, estão congregando, estão fazendo isso, mas não entendem o que eu falo. Por isso que o pastor está sempre perguntando: está entendendo, irmãos? Está entendendo, irmã? Amém? Amém. Para que quando sai daquela porta para fora, o outro dia há uma novidade de vida para você. Você não pode ficar da mesma maneira. Por isso que eu digo, você cruzou aquela porta para cá, quando vai sair, não pode sair da mesma forma que entrou, com os mesmos pensamentos, com as mesmas palavras, com as mesmas atitudes. Não, você tem que cruzar aquela porta lá. Se você entendeu a palavra, então você recebeu a bênção. Agora você recebeu a semente. Agora você tem que sair daquele lugar, começar a regar aquela semente que está plantada. E o que é regar, pastor? O que é regar no mundo espiritual? É orar. Você sai daqui, ouve a palavra de Deus, entendeu? Agora eu vou começar a orar. Eu vou começar a orar. Eu vou começar a buscar mais a Deus. E quanto mais você busca a Deus, quanto mais você ora, aquela semente que foi plantada através da palavra, ela vai começar a germinar, como disse a palavra da irmã, dos frutos. Amém? Você ouviu a palavra, eu entendi, pastor. Bom, agora sim, agora já não é mais com o pastor, agora é com você, é você e Deus. Você vai chegar em casa, você vai marcar aquilo que você entendeu, e você vai começar a orar através daquilo ali. Você vai entender, você vai orando, você vai chorando, você vai jejuando, você vai louvando, e você vai preparando a sua mente, e aquilo vai começar a dar fruto. O seu Renato vai ver a grande diferença. Amém. Um homem triste, desanimado, se torna um homem alegre, feliz e pronto para vencer as vitórias. Aleluia! Glória a Deus! Amém! Então, salva de palmas, aleluia! Versículo 17 diz assim: ainda não compreendestes que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Esse assunto aqui começou tudo por causa dos fariseus. Os fariseus viram Jesus e os discípulos. Para você ver como Jesus era tão simples, às vezes tem um de nós, às vezes algum de nós é todo envergonhado para comer. Aí fica que nem a Chiquinha. Ai, estão me vendo. Ai, estão me olhando. Ai. Jesus se sentava com os discípulos na mesa, enchia o bucho. Aí os fariseus, hipócritas da época, aqueles internados bonitinhos, olharam para os discípulos, seu Renato, olharam para os discípulos e disseram assim: meu Deus, que nojo! Esses comem e não lavam as mãos. Sabe, quando você não tem tempo, às vezes eu vejo isso aí lá no serviço, no trabalho, às vezes tem pessoas que não têm tempo nem para lavar as mãos. Eles saem do setor porque eles têm 1 hora só para descansar. E às vezes tem um micro-ondas só funcionando. E quando aquela pessoa vai chegar para aquecer a comida, já tem uns 10 na frente. Aí a pessoa sai correndo, não vai nem no banheiro lavar as mãos. Vai lá pegar a comida, vai lá e se senta e come. Com as mãos sujas, roupa toda suja. E assim estavam os discípulos. Chegaram, se serviram e seguiram mandando boia, ele e Jesus no meio. Aí os fariseus olharam aquilo, Dona Maria, e disseram assim: ai, que nojo, não lavam as mãos para comer. Aí Jesus disse assim: o que adianta eu lavar as mãos se o meu coração está podre? Que adianta eu ficar lavando as mãos para comer, para agradar vocês, e o meu coração cheio de mágoa, de orgulho, de vaidade? Que adianta eu lavar as mãos, mas você muitas vezes está sempre fazendo coisas que não deve?
Aí era a prova que Jesus estava falando das coisas espirituais, estava falando da alma, estava falando do coração. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 18 agora. Versículo 17 para explicar essa parte aqui, ó. Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Pro português bem largo, bem para entender mesmo. Você come a comida, você come o alimento, a comida vai ao intestino, vai até o estômago, e ao passar do tempo ela é jogada fora. Vai, aquilo não fica, aquilo não impregna, aquilo não te contamina, vai fora. Amém? Amém. Jesus estava dizendo que o que entra no meu coração do lado de fora não contamina aquele que se alimenta da boa comida, daquele que se alimenta da boa palavra. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Se você está bem alimentado com a palavra de Deus, o que entra nos teus ouvidos não pode contaminar. É como dizendo para o português rasgado: entra por um ouvido e sai por outro. Amém? Diga glória a Deus. Agora no versículo 18. Mas o que sai da boca, aqui está o perigo. Mas o que sai da boca procede do coração. E isso contamina todo homem. Aquilo que você deixa no seu coração, o que eu quero dizer é o quê? Seu passado. Geralmente quando você senta com a pessoa, seu capítulo, o que a pessoa mais fala é do passado, das feridas do passado, das mágoas do passado, dos rancores do passado. Aquilo nunca desceu e nunca foi embora. Aquilo entrou e ficou impregnado no coração. Aquilo ficou como um artigo. O senhor que é professor, ficou como um artigo arquivado numa gaveta. Aquilo ficou arquivado numa gaveta. E aí quando você tem a oportunidade, você larga através da boca. Tem a palavra que diz assim, ó, a boca fala do que o coração está cheio. Então aquilo que ficou impregnado, aquilo que ficou guardado no seu coração, é o momento de você limpar, arrancar, fazer um check-up e arrancar fora, botar numa bolsa de lixo e levar até a lixeira e jogar fora. Por quê? Porque, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Nós temos numa época, nós temos numa fase que nós precisamos urgentemente examinar o nosso coração e guardar o nosso coração, porque daqui para frente as coisas só vão piorar. As coisas só vão piorar. Não estou querendo aqui dizer, mas o pastor é negativo. Não, é palavra. Jesus anunciou que as coisas iam ficar mais complicadas. Mas aqueles que guardarem o coração, aqueles que guardarem a palavra dele, cairá 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Diga glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas tem que guardar o coração. Tem que limpar o coração, dona Maria. O passado, meu pai fez isso, meu pai fez aquilo, a nossa geração isso e geração aquilo. Foi uma geração que é passada e já morreu. Hoje com Jesus e com a palavra tudo se faz novo. Tudo se faz novo. Aleluia. Limpar o coração. Porque cada vez mais eu olho como está o mundo e eu vejo demônios tomando o coração das pessoas. Já não se pode olhar mais nada na TV que você só vê pessoas se matando com crueldades, com atos de crueldade. Isso significa que o coração dessa pessoa já está longe de Deus e já é escrava de Satanás, já é escravo de demônios.
Hoje você vê barbaridades acontecendo no mundo, irmão. Hoje já não é nem questão de pequenas coisas, é grandes e terríveis coisas que estão acontecendo no mundo. Terríveis. Tem coisas que é até bom vocês não verem. Porque tem coisas que estão completas, o senhor Renato já deve ter visto, coisas explícitas que chega a dar algo assim na gente, assim, um revolteio, assim, como se diz gaúcho, assim, no estômago. Assim, de ver a crueldade do ser humano. O ser humano contra o próprio ser humano. Amém? Amém. Olha só, olha o versículo 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos. Quando o Senhor tem mau pensamento, quando a irmã tem mau pensamento, uma situação, um aperto, tenha certeza que isso vem do coração. O coração age e a sua mente conecta. E Jesus disse: tudo procede do coração. O nosso coração tem que ser limpo e tem que ser guardado. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Jesus está dizendo assim, aquilo que tu vê, aquilo que tu está enxergando com a carne, com a vista, isso não contamina. O que contamina é aquilo que está invisível, mas tu sente. O que contamina é aquilo que está invisível, que você não vê, mas você sente. Por quê? Porque você age, você tem uma reação, ou boa, contente e feliz, ou uma reação que muitas vezes te dá nojo, às vezes te dá vontade de chutar o balde, tudo. Isso tudo procede do nosso coração. Amém? Amém. Quando ele fala maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furtos, isso significa que o coração, olha que grave isso que eu vou falar, isso significa que o coração já deu entrada para o maligno. O coração já é escravo, irmã, do pecado, já é escravo de uma entidade, de um demônio, que escraviza a pessoa. O Senhor vai falar com a pessoa vai ficar assim, não, porque eu não concordo, porque eu não aceito, porque não é assim, porque eu não sei o quê. Por que ela faz assim? Porque ela quer? Não, porque o demônio já cauterizou o coração dela, que atingiu a sua mente, a sua consciência. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Por isso que é difícil de tratar as pessoas depois que já são dominadas por uma entidade. Quer ver um exemplo? Quer ver uma pessoa que era exemplo, que não vivia endemoniada? Sabe aqueles demônios, aquela que a pessoa se endemoniava? Um deles que tinha demônio era Judas Iscariote. E ele não se manifestava. Ele agia como um ser humano normal. Quando ele foi trair, quando ele foi negociar Jesus, aparentemente ele era apenas um negociante. Ninguém dizia que existia uma entidade já agindo no coração dele. Por que isso, pastor? Porque ele nunca guardou o coração. Ele andava com Jesus, irmã. Judas via sinais e maravilhas, mas ele nunca guardou o coração. Ele, quando viu Jesus, ele achava que Jesus Cristo ia ser rei de Israel, que Jesus ia pegar espada, que Jesus ia pegar escudo e que ia pelejar, que ia guerrear, que ia libertar Israel ali dos romanos. Ele pensava tudo isso, ele estava pronto para a guerra. Olha, Senhor, estamos juntos. Tamo junto. O Senhor vai pisar o pé lá contra o inimigo, eu já vou estar junto lá, matando, destruindo, desfazendo esses inimigos. Ele estava com o coração nisso. Ele não estava com o coração para entender o propósito de Jesus. É como muitos hoje. Hoje pessoas entram na igreja, irmão Renato, com o coração já com o coração preparado para entender o que eles querem, não o que Jesus tem para eles. Muitos entram na igreja por um propósito de prosperidade, por uma bênção na família, né? Para vencer a doença, para vencer isso. Não é errado isso aí, mas o coração está virado para isso. O coração
tem que estar sempre virado para Cristo Jesus, para entender a Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Para entender a Cristo Jesus. Nicodemos era um sacerdote, era um homem da lei, era um historiador, era um professor do Senhor. Certa pergunta Jesus fez para ele, falou, e ele não entendeu, e Jesus disse assim: mas tu és mestre e não entendes isto? Olha só, era sacerdote, mas não entendia nada das coisas espirituais. Jesus, ele veio para tratar das coisas espirituais, irmão. E quando ele trata das coisas espirituais, ele vai transformando o lado espiritual e vai se concretizando à tua vista. Você não precisa se matar, você não precisa fazer sacrifício, você não precisa fazer holocausto, você não precisa se judiar. É somente entender o lado de Cristo, é somente você entender a vontade de Cristo, e você entende isso, o seu coração recebe, aceita, e algo vai começar a fluir, algo vai acontecer, aí a bênção vai te alcançar. Diga glória a Deus. Aleluia. Aleluia, irmãos. Creia nisso, que você está aqui, irmã Maria, que o seu Agapito está aqui, o irmão Renato. Vocês não estão aqui à toa, irmãos. Você está aqui porque tem algo, Deus tem algo para você, para cada um, irmão. Para cada um, e não é porque o pastor está falando: ó, irmãos, é bom estar na igreja, vocês têm que estar na igreja. Não, a igreja é necessário, mas é que você tem que entender que Jesus tem algo para você, e você precisa entender a vontade dele na sua vida. Ele não tem que entender a sua vontade, mas você tem que entender a vontade de Cristo. Diga glória a Deus. Aleluia. Então quando a pessoa, irmãos, já vamos finalizar já. Então quando a pessoa, ela começa a cauterizar o coração somente com o que quer, nunca vai entender. Os seus ouvidos vão se fechar, os seus ouvidos vão se apagar, e você fica cauterizado. Você fica dando glória a Deus, aleluia, aleluia, mas quando você fala de Jesus, a pessoa vai dizer: ah, pastor, mas não é bem assim. E bom, eis a questão. Por que você não está sendo abençoado? Por que você não prospera na sua vida? Por que você não é feliz com a sua vida? Por que você não é feliz com o que você tem? Você não é feliz porque você não está entendendo o propósito de Cristo Jesus. Ele quer entrar no seu coração, e você vai ver o que você tem. Você vai ver o que você tem, e você vai se dar de conta que você é rico. Muitos não têm o que nós temos. Muitos não têm o que você tem. Amém? Pessoas às vezes têm riquezas, têm carro, têm dinheiro, têm apartamento, mas não têm a paz que você tem. Quantos ricos eu conheço que não dormem de noite com medo de perder a sua riqueza no outro dia? E você? Você tem paz porque você tem a maior riqueza. É Jesus Cristo na sua vida. Aleluia! Você tem a maior riqueza dentro da sua casa. Você chega na sua casa e Ele está com você. Aleluia! Ele te sustenta, Ele te fortalece. Entenda isso, irmãos. Aleluia! Esses cultos de quarta e de sexta é para você sair daqui com a certeza que você está conhecendo a vontade de Cristo. Porque quando você conhece a vontade de Cristo, você é curado e você é liberto. Aleluia! Aleluia, irmãos! Quando você entende a palavra de Deus, um pastor, um obreiro não precisa impor a mão na sua cabeça e ficar: Senhor liberta, cura, expulsa, em nome de Jesus, expulsa. Não! Se você entendeu a palavra, se você entendeu a vontade de Cristo, na hora o demônio faz isso aqui, ó. Olha, senhor Renato, presta atenção. Na hora o demônio faz isso aqui, ó. Vai embora. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aleluia! Não precisa ficar aos berros gritando: sai, demônio! Como vazio antigamente lá na graça, lá que chegava a pessoa a sair surda. Não precisa. Se você entender, o seu Antônio, o evangelho, você vai dizer, você vai pregar, e a pessoa ela já vai estar preparada. E aí aqui mesmo no altar o Senhor fecha a sua Bíblia, e o Senhor, com a sabedoria de Deus, na direção do Espírito Santo, o Espírito Santo vai lhe dirigir a oração, sem fechar os olhos, sem sair do altar, vai dizer assim, ó: em nome de Jesus, aonde tiver esse demônio agora agindo, eu te digo, sai para fora agora, vai embora.
Ou a pessoa, na hora, ela sentiu um alívio. Ou a pessoa já sai quebrando cadeira para tudo que é lado. Porque o demônio, irmãos, ele não vai suportar o fogo da palavra. Ele não vai suportar a unção da palavra na vida dessa pessoa. Porque a palavra de Deus diz que as trevas não têm comunhão com a luz e a luz não tem comunhão com as trevas. Então quando você recebe, seu Renato, Dona Maria, quando a senhora recebe a palavra de agrado, recebe a palavra de verdade no seu coração, o diabo vai sendo queimado, o demônio vai sendo queimado, vai sendo desfeito. Já tivemos, eu e a Jocelane, vários trabalhos em lares de expulsar demônios se esculachando, se esporrendo todo. Mas também já tivemos também pessoas sendo libertas, onde o demônio saiu de fininho, a pessoa ficou. Amém? E é bíblico, é palavra, irmãos. Jesus tinha momento, tinha mulher que estava encurvada há 18 anos. Há 18 anos, Dona Genici, ela estava encurvada. Andava aqui, ó. Andava aqui, ó. E Jesus chamou ela. Estás liberta desta cadeia. E ela não ficou. Não, ela só se endireitou. Sabe por quê? Porque quando Jesus está ali, irmã, o demônio tem que sair bem devagarinho. Vai pegando o seu rumo. Ele mesmo se dá de conta e diz assim, ó. Perdi a casa. Perdi o ambiente que eu tinha. Ele vai embora, irmãos. Claro que também teve outras fases de Jesus. Quando ele foi expulsar o demônio do jovem, diz que o jovem babava e fazia uma escassez na frente de Jesus. Fazia. Mas sabe por que Jesus permitiu aquilo ali? Porque ele queria acrescentar fé no Pai que não tinha. Diga glória a Deus. Chegou o jovem, os discípulos não puderam expulsar o demônio. E o pai daquele menino chegou chorando em lágrimas e disse, Senhor, ajuda-nos, compadece-te de nós, porque o meu filho sofre desde a infância. Tem dias que o mal tira ele no fogo, outro dia tira na água para tentar matá-lo. Jesus e o guri ali, endemoniado, babando. Jesus só olhando, porque Jesus viu que o problema não era no jovem, o problema era no pai. Olha o discernimento. Uma vez, irmãos, deixa eu contar isso aqui, a Jô se lembra, ali aqui é Santa Carmen que nós estávamos, né, Jô? Uma vez, irmãos, entrou um casal. Olha só o capítulo disso aqui que eu vou lhe contar. Entrou um casal, irmão, e o rapaz, você lembra que não conseguia nem caminhar? Nós tivemos que pegar ele lá do carro. E aquele rapaz, Dona Maria, gritava. E era problema de coluna. E gritava, ai, que dor. E gritava, irmão Renato, e gritava. E nós botando para dentro ali, botando para dentro da igreja. E a esposa com um filhinho pequeno, te lembra, Jô? E a esposa, bem pois não, irmã. Bem pois não, um bebê no colo. E o homem, uma bota desesperado como estava. Irmã, começou o culto e a palavra começou a agir. E na hora que eu fui para querer, o irmão Luciano estava naquele dia. E quando nós começamos, que nós ia começar a orar, nós falamos, em nome de Jesus, demônio que está na coluna desse homem. Olha só o que aconteceu. Quando eu falei isso, quem se manifestou foi a mulher, te lembra? A mulher se manifestou. Mas ficou enlouquecida que o Luciano foi até rápido. Luciano foi rápido e pegou o bebezinho no colo. Senão a mulher ia tirar o bebê longe. O demônio que causava a dor no homem era por causa da mulher. O demônio se manifestou nela. A intenção era de matar aquele cara. Amém? Esse é o poder de Deus. Do seu Antônio, da Dona Genici chegar, não ficar gritando. Ninguém é surdo aqui. Mas com a autoridade da palavra, Dona Genici. Olhar, não se olha com os olhos fechados, se olha com os olhos abertos, olhando para as pessoas. Se há um demônio aqui, que está agindo, seja quem for, é uma atitude de fé. Você não tem que saber quem é que está com o problema. É uma atitude de fé.
quem estiver agindo aqui agora, em nome de Jesus eu te repreendo. Ou a pessoa sente assim, ó, sai o peso, sai aquele demônio, ou o demônio se manifesta para fazer um fiasquinho, mas porque ele sabe que ele perdeu. Amém? Demônio quando grita, o demônio quando faz fiasco, é porque ele sabe que ele perdeu. Amém? Glória a Deus, dê uma salva de palmas bem forte. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Oh glória. Quem é que está entendendo essa palavra? Está entendendo, irmãos? Você, enquanto você escuta a palavra, enquanto você recebe a palavra, sabe o que você recebe? Por fé. Mas se você crer, irmã, se você crê, enquanto você está recebendo a palavra, você está recebendo a direção, você está recebendo autoridade, irmã, espiritual na sua vida. Você está recebendo autoridade, virtude na sua vida. Aleluia! Você está recebendo, para não ficar só aqui. Ah, é só o pastor que tem autoridade. Não, pastor, não é o pastor só se esforça, ele só ora. Mas isso não é problema para você. Nós também podemos orar e sermos todos aqui dentro da igreja revestidos do poder do Espírito Santo para combater lá dentro de casa, lá no trabalho, na sua vida pessoal. Aleluia! Se alegre nisso, dona Maria. Aleluia! Se alegre nisso. Glória a Deus. Para finalizar, irmãos, são estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina. Agora vamos ali em Lucas capítulo 11 para nós finalizar. Glória a Deus. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Amém. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Capítulo 11, irmãos. 11, no versículo 24. Toda ação demoníaca, entendam algo. Toda ação demoníaca, toda ação de peso no seu corpo, uma perturbação, algo que te perturba, algo que te deixa mal, isso é tudo por causa do coração, irmãos. Amém? Amém. É tudo por causa do coração. É uma mágoa, é um passado não resolvido, é uma situação que aconteceu e você não conseguiu superar e aquilo ficou ali arquivado dentro do coração. Então tudo isso aí são armas, são instrumentos para o inimigo querer usar contra você mesmo, contra você. Tudo que fica de ruim no seu coração, essas mágoas, esses rancores, seja lá o que for, um passado não resolvido, isso é um gatilho que o diabo usa como um revólver, irmãos. Diga glória a Deus. Isso é um gatilho. Se você andar dessa maneira, você se torna uma arma perigosa para você, para sua família e para quem está próximo de você, que ama você. Diga glória a Deus. Amém? Então tudo isso aí é uma ação maligna. Maligna por quê? Porque eu não tive sabedoria, ou eu não conhecia a palavra, ou eu fui teimoso, quis usar a mágoa, quis usar o rancor como uma arma para me jogar depois na cara da pessoa, seu Antônio. Pessoas guardam mágoas, guardam rancor no coração como uma forma de troco amanhã, sabia, seu Renato? Ah, mas aquele fulano vai me pagar. Ah, mas um dia a casa dele vai cair e eu vou estar pronto para meter o dedo na cara. E aquilo, na verdade, está gerando doença para si. Está gerando doença para o seu próprio coração. E por isso que nós precisamos de Deus, de Jesus, para curar nosso coração. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aqui vai falar do mal que tem agido no nosso coração. Olha só o versículo 24. Quando o espírito imundo tem saído do homem, olha só, quando o espírito imundo tem saído do homem, o que Jesus quer dizer simplesmente com esse versículo? Quando o espírito do homem sai da vida, sai do coração do homem, significa que ele passou por uma limpeza. Ele ouviu a palavra, ele creu na palavra, alguém orou, intercedeu e ele foi limpo. O demônio teve que sair, como nós falamos recém lá atrás. Se o inimigo, como diz a palavra aqui, quando o espírito imundo tem saído do homem, significa que em algum momento esse homem teve força, teve uma decisão de dizer: eu não quero mais andar assim.
eu não quero ter mais esta vida, eu não quero sofrer mais, eu não quero fazer mais a minha família sofrer. Então ele tomou a decisão e o espírito saiu. Quando você toma a decisão de querer lutar por algo que é seu, lutar pelo seu coração, e você entendeu a palavra, o demônio ele tem que sair, o mal tem que sair da sua vida. Diga glória a Deus. Saiu, o espírito saiu. Eu tomei uma decisão. Eu não quero sofrer mais, eu não quero andar mais com rancor, eu não quero mais andar com problemas, com os fulano, com ciclano por causa do passado. Eu quero me consertar. Amém? Amém. Quando o diabo escuta isso de você, quando o diabo percebe isso, ele viu que alguém estava lutando por você, que Jesus entrou em ação. E se Jesus entra em ação, não tem para o diabo, irmãos. Não tem. Se Jesus entra por uma porta, o diabo tem que sair por outra. Diga a glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Isso. Santo Senhor. E aí o que acontece? Quando aquele mal, quando aquele espírito imundo sai da pessoa, a palavra diz assim, ó: anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando. Diz: tornarei para minha casa. De onde sair? Que casa era essa que ele está falando? Que casa é essa? A casa é o coração, irmãos. A casa é a porta do coração. Se ele entra, ele destrói a sua vida. Você vive infeliz, você não prospera, você não é sarado, você está sempre infeliz, angustiado, desanimado da vida. Você acaba sempre desanimando das coisas. Por quê? Porque a casa, que é o coração, alguém entrou e está tentando destruir. Esse demônio, esse espírito foi arrancado dessa casa, mas ele estava vigiando, ele estava cuidando outras casas, ele estava cuidando outro coração, para poder penetrar, para poder entrar. Ele estava procurando outro coração, e diz a palavra que ele não achou outro coração. E aí diz assim, ó: eu vou voltar para minha antiga casa, para minha antiga vida, vou voltar. Diz a palavra quer dizer, vamos lá: buscando repouso e não achando, diz: tornarei para minha casa. De onde saiu? Olha só, ele já estava se achando autoritário dessa casa. Significa que ele teve um tempo que ele era chefe daquele coração. O seu coração, o meu coração, o coração dos irmãos era um escravo daquilo que prendia você, seja numa vaidade, seja num orgulho, seja numa mágoa, seja num rancor. Você já era escravo. Por isso que ele disse ali, ó: vou voltar para minha casa. Imagina o demônio dizer isso aí. É porque ele já tinha uma certa autoridade. E nós precisamos escutar a palavra de Deus, sarar o nosso coração, curar o nosso coração, restaurar o nosso coração. O que diz a palavra para nós finalizar aqui, irmãos? E diz que ele voltou. Aqui, irmãos, isso aqui, então, vamos dizer para a linguagem de hoje, né, professor? É um pega-ratão. Olha só o que diz o 25. Diz assim, ó: e chegando, acha varrida e adornada. Chegou lá, o coraçãozinho estava bem limpinho. Bem limpinho estava o coração. Não tinha maldade, não tinha vingança, não tinha nada. Estava limpinho, puro. Mas também faltava outra coisa. O quê? A presença de Deus. É aquele tipo de pessoa, seu Agapito, que vem atormentado para a igreja, seu Renato, que já vem com o coração pronto porque quer alguma coisa da igreja, não algo com Deus. É o tipo de pessoa que vem na igreja atormentado, cheio de problema. Deus vai lá e limpa ela, cura ela, sara ela, restaura ela. Mas ali ela vai embora da igreja. Entrou com o coração sujo, mas saiu com o coração limpo. Só que ela não persistiu em buscar mais a Deus. O coração dela estava limpo, estava pronto para Jesus habitar, para ela ser cheia de Cristo, para ser cheia da presença de Deus. Mas aí a pessoa diz assim: mas agora estou bem, pastor, e agora estou ocupado, pastor, mas graças a Deus, pastor, a minha vida agora está
uma bênção. Tenho mais trabalho, estou trabalhando mais, estou bem financeiro. Meu Deus, como Deus é bom. Tá, irmã? E a igreja, quando é que a senhora vai aparecer? Pastor, eu prometo que domingo eu vou. Mas que domingo? Ela só não me falou em qual domingo. Nunca mais aparece a pessoa. E aí é o tempo do demônio, aquele espírito voltar de novo para a vida dela. E aí pior, irmãos. Aí aqui é uma direção do Espírito Santo para nós. Que diz assim, no versículo 25, diz assim, ó: e chegando acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando aonde que nós estamos conversando? Sobre o quê? Coração. Entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Um só já fazia um sucesso. Quando a pessoa não conhecia ou não aceitava Jesus, um só fazia sucesso. Só que quando a pessoa aceitou ser liberta, aquele demônio foi arrancado abaixo de mau tempo, como se diz. E se tem uma coisa que demônio é, uma coisa que ele não é burro, ele sabe que se volta sozinho, o homem pode decidir voltar para a igreja e ele ser expulso de novo. Então ele pegou e disse assim: não, mas eu sozinho desta vez eu não vou. Eu vou levar mais 7 companheiros. Aí sim, aí eu vou arrebentar com ele. Isso fica como um alerta para nós, irmão. Amém? Fica um alerta, uma direção do Espírito Santo para mim e para você. Não desfaleça por nada neste mundo. Não deixe ser tentado por nada neste mundo, porque Deus vai te sustentar. Nada vai te faltar. Apenas continue firme e se enchendo da presença de Deus. Aleluia! E o resto Ele fará. O resto Deus fará. Não saia nunca da presença. Tenha hábitos saudáveis dentro de casa de oração, irmãos. Eu digo para os obreiros que gostam de louvar ao Senhor. Uma das coisas que o diabo mais se ira e se enfurece e vem com toda a força é para quem canta louvores, irmãos. Porque ele foi um querubim. Ele sabia de todas as músicas que Deus gostava, era ele que cantava. Então os primeiros que ele tenta derrubar de dentro da igreja são os que cantam louvores, são os que louvam o Senhor. Por isso, independente de que você louve, não importa, porque você está fazendo de coração, isso irrita mais eles ainda. Porque eu posso cantar bonito aqui, mas meu coração está sujo e o diabo está aplaudindo ainda. Mas agora, você está com o coração limpo, você está sendo sarado, curado, tenha certeza que Deus vai abençoar você. E vai agradecer você. Amém? Feche a sua Bíblia. Diga glória a Deus. Você entendeu a palavra, irmãos? Entendeu? Então receba de bom agrado isso. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Fique de pé. Santo é o Senhor. Maravilhoso.